Salve pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre alguns assuntos de filosofia e o assunto contemplado hoje é Platão e algumas obras. Vamos tentar entender ou então deslumbrar algum breve pensamento sobre quem é Platão, o que ele fazia e por conseguinte vamos falar alguma obra. Bem, Platão é um importante filósofo grego, vem de família política e tem forte intenção de participar da vida pública. E para realizar isso, ele viu um forte indício, uma boa maneira de alcançar esse fim, tendo contato com o Sócrates. Então, ele utilizou ali do contato com Sócrates para tentar aprender e, por conseguinte, tentar ingressar na vida política. O Sócrates ele teve um importante papel na vida de Platão, tanto pelas suas ideias como pela sua pessoa. É tão verdade isso que nas principais obras de Platão, ele utiliza o Sócrates como personagem principal. Então nós temos diversas obras aqui de Platão, mas vamos tentar trabalhar, vislumbrar assim por alto em algumas. Primeira informação sobre Platão, é importante nós atentarmos a essa seguinte informação. Boa parte das obras de Platão termina em aporia. O que seria aporia? São ensinamentos, são um axioma que não conclui uma resposta definitiva. Por exemplo, Platão quer definir, quer discutir sobre um assunto. Ele discute aquele assunto, porém não tem uma resposta definitiva para aquele assunto. Então, boa parte das obras de Platão, elas terminam assim, em aporia. Então, é um conceito interessante para nós pensarmos isso, né? Isso, de alguma maneira, nos coloca em choque, porque nós sempre queremos respostas concretas e absolutas. E na filosofia nós não temos esse parâmetro. Boa parte das propostas filosóficas, das respostas, são aporia. Então, nós temos algumas obras principais aqui em Platão. Por exemplo, temos o Fédon, temos o Meno, temos a República, temos o Crátilo, temos o Banquete. Essas obras, elas são importantes para Platão porque cada uma dessas obras trata de um tema importante. Platão ele escreveu e comentou e falou sobre diversos assuntos, metafísica, lógica, política, teoria do conhecimento e etc. Cada uma dessas obras ele vai ter, basicamente são diálogos, né? Então tem que ter bastante atenção, bastante calma para poder ler e poder entender o diálogo que ele é nessa alma. Então a imortalidade da alma é um tema central nessa obra do Fédon. Outra obra importante é o Meno, que é uma obra na qual ele vai trabalhar a questão da virtude. E uma questão interessante que tem lá nessa obra é a seguinte: o homem já nasce virtuoso ou ele adquire a virtude com o tempo? É tão interessante isso porque nós podemos pensar outras questões práticas da nossa vida. Por exemplo, nós já nascemos bons ou nascemos maus ou nos tornamos de acordo com o tempo, de acordo com as nossas experiências. Nessa obra aí que eu mencionei, o Meno, o Sócrates vai falar que para nós entendermos se a pessoa é virtuosa ou não, primeiro temos que entender o que é virtude. E o que seria virtude? Virtude para o Platão é desejar coisas boas e alcançar, porque não basta você saber desejar algo e não poder alcançar. Então, nós podemos fazer a discussão a partir desse tema na obra do Meno. Temos ainda outra obra importante, que é a chamada Crátilo, né? É uma obra na qual o Platão vai desenvolver a questão da linguagem. A linguagem, o nome, remete de maneira natural ou ela é convencional? Então, a discussão sobre a teoria do conhecimento ou epistemologia, na qual ele vai trabalhar a questão da linguagem. Ainda temos duas obras bem importantes. A República, que ele vai trabalhar a questão do governo e da justiça, quem deveria governar a cidade. Para Platão, nessa obra vai ficar muito nítido que para ele quem deveria governar a cidade deveria ser o filósofo. E por que ele vai defender que o filósofo deveria governar a cidade? Porque ele tem em vista aquela ideia da alegoria da caverna, ou do mito da caverna, como é conhecido. A ideia é o seguinte: o filósofo é aquele que contempla a verdade e tem a capacidade de mostrar a verdade para as outras pessoas. Portanto, de acordo com o Platão, o filósofo seria aquele que tem a capacidade de governar. Então ele vai defender nessa obra República, tem outros elementos, mas o principal que nós podemos atentar aqui é isso, que o filósofo é aquele que tem a capacidade de governar. E outra obra importante é a chamada O Banquete.
O Banquete é uma obra muito interessante em Platão, na qual ele vai trabalhar a questão da amizade e a questão do amor, na qual ele, tendo como o Sócrates como personagem principal, ele vai desmembrar várias concepções do que é amor, do que é amizade, em que momentos tem. Então, o que é que nós podemos pegar nessas principais obras de Platão? Que elas são bem atuais. Se eu quero compreender esses temas, eu tenho aqui como referência um bom filósofo para poder discutir questão de justiça, quem deveria governar, questão da linguagem, a questão do amor e etc. De acordo com a nossa necessidade, nós podemos utilizar os pensadores, os filósofos, para dar resposta para nós. Então percebe que os filósofos eles são atuais, porque as questões que eles têm para resolver, de algum modo, ainda está intrínseco em nós. São questões que ainda nós não respondemos. E os filósofos são essas pessoas que então têm essa capacidade para poder nos orientar nessa questão. Então Platão é um pensador, embora ele está ali mais ou menos 380 a.C., ele é muito atual nos nossos dias, né? E essas obras de Platão serviam muito para a religião, que é um ponto importante para nós percebermos, né? Tanto para o cristianismo e também para outras religiões que são decorrentes do cristianismo. Pega, por exemplo, a questão da imortalidade da alma, como mencionei lá na obra. Então, é algo comum, o entendimento de quase todas as religiões, que a alma é imortal, né? Então, o Platão é atual, presente, e é possível nós discutirmos questões bem práticas e do nosso cotidiano a partir desses pensadores. Então, aí hoje nós vimos aí um pouco do Platão. Em outro momento podemos aprofundar outros temas, como a alegoria da caverna, a questão da epistemologia em Platão, que é muito importante, a questão da metafísica também. Mas a princípio nós vamos fazer apenas essa pequena introdução nessas obras. Que é o interessante aqui nessas exposições é o seguinte: sempre eu vou colocar uma obra para que vocês consigam, a partir da minha fala, conseguir vocês mesmos pegar a obra e conseguir extrair. Por exemplo, se você quiser saber um pouco lá sobre o amor, o que é o amor, pegue a obra lá, O Banquete, e comece a dar uma olhada. Quer saber como um tipo de governo? Dá uma olhada na República e assim por diante. Então, a minha principal ideia, principal momento aqui é mostrar para você uma chave de leitura. Mas na filosofia é tão rica que, na medida que você vai conseguindo fazer a leitura, você vai atualizando, então, o assunto. E o Platão, ele tem assunto diverso, porque tanto o Platão como Aristóteles escreveu sobre todo e qualquer assunto que nós pensarmos, desde a alma até a política. Então, é um pensador, um filósofo muito importante para a filosofia, que outros autores, né, depois vão falar que tanto o Platão ele vai ser um gigante, que outras pessoas subiram nas suas costas para poder visualizar o mundo. Então a proposta aqui é mostrar um pensador e as suas obras para que a partir dela nós conseguimos visualizar o mundo, né? Visualizar a partir da nossa ótica. Então, um forte abraço a vocês e aguardo vocês no próximo encontro.